Olá, eu sou Noemi Carneiro, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra. Amor à Palavra é um projeto que tem como objetivo estudar a Palavra de Deus. Nós estamos estudando Atos no capítulo 8 e rapidamente alguns versículos para a sua edificação, que você possa fazer uso deles. Hoje vamos ler Atos 8 a partir do verso 9. Ontem falamos a respeito de Filipe e como ele foi de Jerusalém pregar na Samaria e como ele foi abençoado ali em trazer o evangelho para aqueles irmãos. E estando ali, aconteceu um fato interessante que eu passo a ler no versículo 9. Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo da Samaria. Ele se dizia muito importante. Ele mesmo se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados ali, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha que história interessante. Ali em Samaria, um homem chamado Simão, não Simão Pedro, um Simão, ele praticava magia. Era um homem muito conhecido, respeitado ali naquela cidade. E então o Filipe chegou ali, pregou o evangelho. Não é que esse Simão mágico, ele se interessou pelo evangelho e observou os sinais e as maravilhas que eram realizados ali. Filipe pregou para ele e ele creu também. O verso 13 diz: o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe. Vamos falar um pouquinho a respeito do evangelho ter chegado e os corações ali dos samaritanos se abrirem para o evangelho pregado pelos judeus, né? O próprio Simão creu, mas nós vimos ali que havia um companheirismo amoroso nos cristãos que suplantou aquele antigo ódio racial que há séculos perturbava aquele povo. Agora a formação da igreja em Samaria indica que não tinha mais espaço para ódio, para racismo, porque Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Isso é maravilhoso. E então, no meio dessa conversão, voltamos a falar do Simão aqui, né? Que ele, como muitos que professam a fé, ele teve alguns problemas que nós passaremos a ver agora. Nós vamos ver assim no verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Bem, então tá lá o nosso amigo Felipe pregando, muitas pessoas se converteram, entre eles o mágico Simão, e o evangelho se espalhou de um jeito que teve que mandar reforço. Foram Pedro e João para lá. Os apóstolos enviaram Pedro e João, e ali eles usariam mais ainda, os judeus seriam mais usados ainda para abrir as portas dos corações daquele povo que tinha muita gente ainda que precisava ouvir o evangelho. Imagina só, Felipe, Pedro e João pregando ali. Então, verso 15 diz: estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido ainda sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome de Jesus. Oraram por eles e para que recebessem o Espírito Santo. Pedro e João eram, digamos assim, os mensageiros oficiais da igreja de Jerusalém para anunciar aos samaritanos aquilo que tinha acontecido lá em Pentecostes, né? Então, verso 17 diz assim, ó: então Pedro e João,
lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E agora entra um fato muito interessante. Verso 18 diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Olha só, e disse: dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro não gostou nada daquilo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o seu dinheiro? Mais ou menos assim. Pegue a sua sacolinha de dinheiro e vá para o inferno, porque você não tem parte nesse negócio. Mais ou menos assim. Verso 22 diz, 21, você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Verso 23, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Verso 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Bem, largaram Simão para trás, né? Eu pergunto para você, será que Simão se converteu de verdade? O que você acha? Será que ele não se confundiu com as suas práticas de magia e ele quis, por conta do movimento, aderir àquele movimento, mas o seu coração ainda estava longe de Deus? O verso 13 indica que Simão creu, porém, eu acredito que ele tenha confundido o trabalho de Deus com suas práticas, ou então ele não quis separar totalmente o seu passado agora daquilo que ele estava vendo no presente, mas o texto mostra que ele aprendeu alguma coisa assim, sobre o que estava acontecendo, tanto que ele pede oração por ele. Nós não sabemos a história, se realmente Simão foi um homem convertido ou não. Acredita-se que não, pelos fatos históricos mais para frente, porém ele aprendeu que estava acontecendo algo muito grave com a vida dele, por isso ele pede que orem por ele. E nós queremos concluir esta palavra com uma reflexão. E hoje, será que nós não vemos coisas semelhantes? Vemos muitas pessoas que se dizem convertidas mesmo, mas que acabam querendo comprar a fé das pessoas com dinheiro, comprar a cura. Ministrações e mais ministrações são feitas por homens que são infiéis e vivem da exploração da fé daqueles que são mais fracos, né? Dinheiro e mais dinheiro são exigidos para que as pessoas se tornem comprometidas com o evangelho da prosperidade, uma prática totalmente fora das Escrituras. Fica com essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo guie você a toda a verdade. Leia a palavra de Deus, não se deixe enganar, viva o evangelho de Cristo, o evangelho que liberta e o evangelho que traz vida. E é muito bom refletirmos que nem sempre aqueles que vão à frente, erguem suas mãos, recebem o Senhor Jesus e às vezes até fazem a sua pública profissão de fé. Muitos destes realmente não encontraram Jesus ainda. Continuam na prática do mal, na prática daquilo que é contrário às Escrituras. Por isso é preciso estar muito atento. Viva a sua vida com profundidade do Evangelho do Senhor Jesus. Deus te abençoe.